Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre conceitos fundamentais em química. Esse vídeo foi feito para você que troca muitos termos, sabe? Quer falar de uma substância, chama de elemento. Quer falar de um átomo, chama de elemento. Quer falar de uma molécula, chama de átomo. Troca tudo. Isso te atrapalha porque na hora da correção da prova o professor vai lá e risca, você não entende nem por quê. Então tá na hora de parar um pouquinho e definir melhor alguns termos desses na sua cabeça, beleza? Vamos saber o que é um elemento químico, o que é uma molécula, um composto, se o sistema é homogêneo ou heterogêneo, o átomo não é a mesma coisa que molécula, substância pura, outros termos aqui como mistura e mais algumas coisas. Depois desse vídeo você vai estar craque, saber cada um desses terminhos, o que significa, e isso vai ajudar muito sua vida em química, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando de classificação da matéria. Pô, Renata, já tá me zoando, né? Porque matéria eu já não sei o que isso? Então, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Ó, a gente tem exemplo de matéria sólida, líquido, gasoso. Galera, o negócio é o seguinte: tudo que você pode pegar, tudo que você respira, tudo que você bebe, ou mais, qualquer coisa que ocupe um lugar no espaço, tem uma massa, a gente vai chamar de matéria. Uma coisa bem geral mesmo, bem genérica, tá? Continuando um pouquinho, a gente vai começar a falar de elemento químico. O que ele tem a ver com a matéria, que a gente acabou de falar? O elemento químico, os elementos, são a base da constituição da matéria. Toda essa matéria que eu disse para vocês, que ocupa lugar no espaço, tem massa, são constituídas pelos mesmos elementos químicos. O que muda é que uns são constituídos por alguns elementos, outras por outros elementos. Você sabe do que eu estou falando, né? Quando eu falo de elemento químico, você poderia até me dar alguns exemplos e você deve estar pensando nesse momento, é isso aí, na tabela periódica. Tá? Então, nós vamos falar da tabela periódica. Essa tabela periódica aparece todos os elementos químicos que existem. Então, toda a matéria que você vir vai ter algum deles ou alguns deles constituindo essa matéria, tá? O elemento químico, né, ele é formado por um ou mais átomos do mesmo número atômico. Pô, vamos lá, vamos devagar, porque você disse para mim que isso aqui eram fundamentos. Então, vamos ver isso aqui. Número atômico, galerinha, é esse numerinho pequenininho que aparece aqui em cima dos seus elementos da tabela, tá? E o elemento, desde que eu tenha um átomo, eu já posso caracterizar meu elemento. Pô, tem um átomo de cálcio, tem um átomo de enxofre. Ou, se eu tiver vários átomos de enxofre, também vou estar caracterizando o elemento, porque eu só tenho enxofre ali, né? Uma substância pura, também não deixaria de ser. Então, vamos lá. Claro, elementos diferentes possuem número atômicos diferentes. Galera, perceba que o hidrogênio tem número 1, o hélio tem número 2, o galho tem 31. Esse número atômico, que é esse numerinho aqui, que a gente já viu em outras aulas, que ele define o número de prótons que tem no seu átomo, eu vou falar daqui a pouquinho, vou te dar um exemplo, você vai entender isso que eu estou falando melhor. Ele caracteriza o elemento. Se eu falo assim para você, ó, eu quero elemento químico com número atômico 34, você vem cá e é o selênio, não tem outro, tá? Então, se o número atômico for diferente, não vai ser mais selênio, vai ser outro. Se o número atômico já for 35, vai já deixar de ser selênio e ser bromo. Então, uma coisa para você guardar na sua cabeça: cada elemento químico tem o seu número atômico, tá? Já falamos sobre estrutura atômica, você pode dar uma olhadinha lá nos seus apontamentos, né? Mas eu tô relembrando com você. Esse aqui é o tal do átomo que eu tava falando. O átomo é aquele carinha que tem um núcleo onde ficam os prótons que são positivos, os nêutrons, ele é rodeado de elétrons, todo esse blá 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 você já sabe, eu tenho certeza que tá isso aí na sua cabeça. Vamos lembrar, número atômico é o número de prótons que tem no núcleo de um átomo, tá? Então, esse meu exemplo aqui, ó, ele tá falando, embora você não consiga ver todos, mas ele tá falando que tem 6 prótons. Se tem 6 prótons aqui, significa que o número atômico desse átomo é 6. Ah, então eu já sei átomo de que elemento é esse cara. Porque quem tem número atômico 6, olha só quem é. Carbono, é isso aí, tá? Então, se você olhasse para um outro átomo, falasse assim, quero saber de que elemento químico é esse átomo. Olha quantos prótons tem no núcleo. Esse vai ser o número atômico dele. E aí você define
quem é o elemento. Estão entendendo essa associação que eu estou fazendo? Ótimo, vamos continuar. Estávamos falando de átomo, né? Mostrei um modelinho lá que simulava o modelo de Rutherford Bohr para vocês. Lembrando que a gente já falou aí de modelos, da evolução dos modelos. O que eu tinha acabado de mostrar para vocês foi esse de Bohr aqui, né? Mas agora vamos pensar mais simples. Eu disse que essa aula é para ser simples, é para você colocar um monte de pinguinho nos is que estava faltando aí. Ó, nós vamos voltar lá para o modelo antigão, de Dalton, quando ele dizia que átomo era uma bolinha, tá? Uma bolinha de sinuca, parecia uma bolinha de sinuca. Nós não vamos pensar mais em elétron nem nada. E eu quero falar também de molécula e quero começar a perguntar para você qual a diferença entre átomo e molécula. Isso já é uma coisa que você não vai poder mais confundir, tá? Bom, aquele átomo que eu mostrei para vocês, que tem um núcleo, uma eletrosfera, muitas, na grande maioria dos casos, ele se une com outros átomos. E quando ele se une com outros átomos, ele forma molécula. Então, a molécula é um agrupamento de 2 ou mais átomos ligados entre si. Eles ficam ligados por ligações químicas, que isso a gente vai falar mais para frente. No momento, uma bolinha só é um átomo. Quando essas bolinhas se ligaram e formaram um conjuntinho aqui, ó, esse conjuntinho é a molécula. Então, aqui eu tenho uma molécula formada por 2 átomos. Olha lá, isso aqui também é uma molécula, porque eu tenho uma molécula formada por 3 átomos. Note que esses átomos podem ser iguais, podem ser diferentes, né? Você vai ter uma situação, mas liguei mais de um átomo, eu já passo a chamar aquele negocinho ali de molécula, beleza? Quero ver se você sabe, na prática, definir. A gente está com 3 terminhos: elemento, átomo e molécula, tá? Eu tô olhando para esse sistema aqui, ó, e eu quero perguntar para você o seguinte: quantos átomos tem aí? Como que você faz para responder isso? Tá? Isso aqui é muito comum aparecer nos exercícios, você vai ver um monte de exercício mais ou menos desse tipo. Para você contar os átomos, lembra que o átomo é a bolinha? Cada bolinha é um átomo, então vamos contar. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se você respondeu 17 átomos, você acertou. Vou te fazer outra pergunta. Quantas moléculas tem aí? Bom, vamos voltar para a definição. Vamos voltar para a definição lá em cima. Quando eu agrupo os átomos, eu formo uma molécula, ou seja, cada grupinho desse é uma molécula. Quantos grupinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 moléculas. Ah, mas esse aqui é igual. Ué, eu tenho uma molécula igual aqui, mas eu vou contar ela porque ela é uma outra molécula. Não é a mesma, então eu vou contar ela aqui, vai entrar para minha conta. E quantos elementos eu tenho? Bom, aí agora eu não sei, né? Aí, às vezes, quando pergunta isso, o cara já sai contando. 1, 2, não, isso aqui não é elemento, não. Isso aqui é átomo, a gente já contou. Elemento é o tipo de átomo. Lembra, olha na tabela periódica, eu tenho átomo do tipo oxigênio, eu tenho átomo do tipo hidrogênio, do tipo enxofre. Aqui eu não estou colocando símbolo, estou colocando cor, mas que tipos diferentes de átomos eu tenho aqui? Olha lá, eu tenho pretinho, tenho branquinho, tenho maiorzinho, tenho cinza, tem mais algum? Não. Então, esses são os tipos de átomos que eu tenho, são os meus elementos aqui. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 4 elementos. Entenderam? Diferença de átomo, molécula e elemento? E quantas substâncias tem aqui? Ah, isso aí você não me falou. Né? Então, vamos agora falar de substância. Vamos apertar aqui, ajuda, substância. Vou começar falando para vocês que substâncias a gente vai ter aí de 2 formas. Nós vamos ter a substância simples e a substância composta. E nós vamos usar a definição de elemento também para fazer isso. Por quê? Né? Porque as substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, gás hélio. Ó, aqui eu só tenho elemento do tipo vermelhinho. O gás oxigênio, eu tenho só elemento azul. O gás ozônio, eu tenho só elemento azul de novo. Só o fósforo, só elemento desse amarelinho. Na verdade, aqui o elemento hélio, aqui o elemento oxigênio, aqui também o elemento oxigênio e aqui o elemento fósforo. Perceba, pessoal, que isso aqui não é quando a gente fala assim, isso aqui é uma substância pura e simples, porque eu só tenho um tipo de átomo aqui.
E esses átomos são de elementos iguais, por isso que eu tenho uma substância simples, tá? Aqui também, uma substância, na verdade, uma substância pura, ela é formada por moléculas iguais, ou átomos iguais. Então, ó, perceba que eu tenho moléculas iguais, só moléculas do mesmo tipo. Então, só que essas, além disso, de ser moléculas do mesmo tipo, eu só uso um tipo de elemento para fazer. Por isso que é uma substância simples. Porque na fórmula dessa substância, olha lá, só tem o oxigênio. Na fórmula dessa substância, embora seja O3, eu só tenho o oxigênio. Na forma dessa aqui, eu só tenho fósforo. Então, isso é uma substância simples, quando eu só tenho um tipo de elemento químico. E a substância composta? Ué, é o contrário. Para ter uma substância composta, eu preciso mais de um tipo de elemento químico. Então, olha a fórmula disso aqui. Água, H2O. Ué, vai hidrogênio e oxigênio nessa fórmula. Mais de um elemento? Substância composta. É uma substância pura também. Por quê? Porque eu só tenho molécula de água aqui, né? Gás carbônico, CO2. Eu tenho carbono e tenho oxigênio. Mais de um elemento químico, substância composta. É pura? É pura. Por quê? Porque aqui eu tenho só moléculas iguais, só tenho moléculas de CO2. Essa substância é CO2. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico tem hidrogênio, tem enxofre, tem oxigênio. Tenho mais de um, substância composta, tá? Legal. Então, nós falamos de substância pura. Tudo que eu mostrei para vocês no slide anterior era de substância pura, porque eu tinha um conjunto, né? Olha lá, um conjunto de coisas iguais. Então, aqui eu só tinha isso, só tinha esses átomos, substância pura, hélio. Aqui eu só tinha essas moléculas iguais, substância pura, oxigênio. Moléculas iguais, de novo, substâncias puras. Então, a substância pura, ela tem uma composição química definida. E ela pode ser definida por uma fórmula. A água, por exemplo, né? A água, olha lá, se você for olhar para a água, vamos falar de uma água destilada, deionizada, né? Porque se a gente pensa na água aí da torneira, ela vai ter alguns íons dissolvidos. Vamos pensar que essa água aqui só tem moléculas de água. Se ela só tiver moléculas de água, né? Ela é uma substância pura, composta, né? Porque eu tenho dois elementos aqui. E é uma substância pura. Ó, mais dois exemplos aqui para vocês. Substância pura pode ser simples, quando todas as moléculas são iguais e são só de um elemento. E eu posso ter uma substância composta, quando eu tenho todas as moléculas iguais, mas agora ela é composta porque essas moléculas são compostas por dois elementos diferentes, tá? Nesse caso, poderia ser o hidrogênio, H2 aqui, né? Podia ser O2 também e tal. E aqui, eu poderia ser a água, né? Dois hidrogênios e um oxigênio. Então, eu posso colocar uma fórmula, porque todas essas moléculas que eu tenho aqui são iguais, tá? E quando não forem? Aí eu tô falando de uma mistura. Tô colocando um terminho novo aí para vocês. As misturas, elas são formadas por duas ou mais substâncias que não reagem entre si, tá? Olha lá, por exemplo, no meu sistema eu tenho essa molécula e tenho esses átomos aqui junto. Tem o mesmo tipo de coisa? Não, tenho duas coisas diferentes. Então, isso aqui é uma mistura, tá? Depois a gente fala aqui de homogêneo e heterogêneo. Aqui também eu tenho uma mistura, porque, ó, aqui eu só tinha água. Aqui eu tenho provavelmente água, né? E eu aparecendo um outro elemento ligado aqui, eu tenho uma outra coisa aqui. Então, aqui eu tenho duas substâncias diferentes. Então, eu tenho mistura, tá? Perceba, mesmo tipo de molécula, diferentes tipos de moléculas. Quando eu falo de mistura homogênea e heterogênea, aqui é mais difícil de ver porque a gente está olhando microscopicamente, mas dá para perceber que eu tenho duas fases distintas, ou seja, aqui está toda a água, né? E aqui tem uma outra coisa, ó. Eu consigo ver exatamente, a água fica num lugar, essa substância fica na outra. Aqui não, já fica tudo bem misturado, né? Fica bem homogêneo. Um exemplo aí para vocês de mistura homogênea, fica mais fácil de entender, é uma mistura de água e óleo. Todas as moléculas de água ficam aqui, todas as moléculas de óleo ficam aqui, né? Então, eu tenho aí uma mistura heterogênea. Substâncias diferentes
num mesmo sistema, ok? A substância pura, só lembrando, pode ser simples e composta. A mistura, a gente pode ser homogênea e heterogênea. Vamos ver se entendeu? De novo, para praticar, para ter certeza que você já sabe isso aí também. Coloquei aqui alguns exemplos e eu quero que você me fale, que você me classifique se é uma substância pura ou uma mistura e de que tipo ela é. Vamos lá que você já tá craque. Ar atmosférico. Ar atmosférico. Só tem uma molécula no ar atmosférico? Ou será que tem mais coisa? Ó, no ar atmosférico tem O2, N2, principalmente O2 e N2, que é oxigênio e nitrogênio. Tem ainda argônio, mais algumas coisas. Ou seja, não é uma substância pura. Eu tenho mais de uma substância lá, eu já falei o nome de algumas para vocês. Então, beleza, é uma mistura. Homogênea e heterogênea. Mistura homogênea. Toda vez que nós fizermos uma mistura gasosa, ela vai ser homogênea, tá? Então, o ar atmosférico é uma mistura gasosa, vai ser uma mistura homogênea. Água com gás. Água com gás, eu coloquei aqui em mistura heterogênea. Por quê? Porque você vê as bolinhas. Você não vê um monte de bolinha lá? Você tá vendo uma coisa diferente lá na sua água? É outra coisa aquele gás que tem ali, né? Pode ser gás carbônico, por exemplo. Então, a água tem CO2, é uma mistura heterogênea, por quê? Porque eu tô vendo as duas fases. E sal de cozinha? Sal de cozinha é NaCl. Mas o NaCl tá ligado, é um composto só, né? Só tem um NaCl. Bom, então é uma substância pura, cloreto de sódio. Tem até nome. E aí, é uma substância simples ou composta? Cloreto de sódio. Tem cloro, tem sódio. Então, o sal de cozinha é uma substância pura, mas ela é composta. E o gás hélio? Gás hélio só tem átomos de hélio. Então, é uma substância pura. Se só tem hélio, só tem um elemento químico, além de ser pura, ela é também uma substância simples. E o ouro 18 quilates? Bom, o ouro 18 quilates, você olha, parece uma coisinha só, mas na verdade, só uma parte dele é ouro. Se fosse ouro 24 quilates, a gente já tá falando de outra coisa. Mas ouro 18 quilates não é puro, não. Você tem outros metais juntos ali. E como você olha e vê uma coisa só, então a gente já sabe que é uma mistura, porque é o ouro misturado com outros metais. Mas como você vê uma coisa só, a gente classifica ele como sendo uma mistura homogênea. Muito bem, é isso aí, galera. Nossa, olha quem voltou. Lembra que eu tinha perguntado para vocês quantas substâncias tem aqui? Então vamos lá. Bom, quantas substâncias tem aqui? Substância é um conjunto de moléculas iguais, beleza? Então aqui só tem uma substância. Essa substância é diferente dessa, porque essa é maiorzinha aqui. Essa substância é diferente. Essa substância é bem diferente das outras. Essa também, porque aqui eu tenho 3 bolinhas, aqui eu tenho 2. Diferente. Ainda tenho essa, mas essas são iguais, então isso aqui é uma substância só, né? Essas iguaizinhas eu vou agrupar como uma substância só. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 substâncias. Claro, se eu tenho muitas moléculas, muitas substâncias, se eu tenho mais de uma substância diferente dentro do mesmo sistema, eu tenho aí uma mistura. Bom, eu falei que as misturas podiam ser homogêneas ou heterogêneas. E as substâncias puras também podem ser homogênea ou heterogênea? E aí, vou dar um tempinho para você pensar. Eu vou te mostrar aqui uma bem clássica. Água. Do que é feito esse líquido aqui? H2O. Do que é feito esse gelinho aqui? H2O. Qual que é a fórmula disso aqui tudo? H2O. Tem alguma coisa diferente de H2O aí? Não. Então, é uma substância pura. H2O. Mas eu estava perguntando para você se isso aqui é homogêneo ou heterogêneo. Você está vendo mais de uma fase aqui? Você não vê uma fase líquida e uma fase sólida? Você não vê duas coisas? Então, você tem aqui um sistema heterogêneo. Substância pura também pode ser heterogênea, ok? Bom, galerinha, eu espero que depois desse vídeo você tenha conseguido verificar bem a diferença entre os termos aí, elemento, molécula, composto.
sistema homogêneo, heterogêneo, substância pura, mistura. Espero que você tenha ficado felizão aí e vai conseguir ir bem melhor daqui para frente em química.